O que está acima de todos no Brasil é a Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é um conjunto de leis que é conhecida como a Lei Suprema. A Constituição é a Carta Magna da nação brasileira. Debaixo desta Constituição, todos que são brasileiros ou estrangeiros que residem aqui, eles estão sujeitos, eles devem andar debaixo desta lei suprema do país. Então, esta lei, a Constituição, ela está acima de todos, inclusive acima do presidente, dos deputados, dos policiais, das autoridades, porque a lei, ou seja, a Constituição, ela é a autoridade maior, a autoridade que rege a nação brasileira. Muitos não sabem, mas já houve 7 constituições no Brasil. A primeira em 1824, a segunda em 1891, a terceira em 1934, a quarta em 1937, a quinta em 1946, a sexta em 1967 e a sétima em 1988. Portanto, o que se conclui? Que a Constituição de 1988 é a nova Constituição, é a nova lei do país. Nós estamos vivendo, nós que somos brasileiros, que residimos aqui nesta nação, neste território chamado Brasil, e os estrangeiros que residem aqui, e quem também mora em outro país, mas vem passar um tempo aqui, todos que estão com os pés nessa nação, estão debaixo da autoridade desta Constituição. A Lei Suprema do Brasil, a nova lei de 1988. Ora, se existe a nova, existiram as antigas também. Mas o que está valendo para nós hoje? O que está valendo? É a Constituição de 1824? A antiga Constituição? Não, minha amiga, meu amigo. Naquela época o Brasil era o Brasil Império ainda. O que está valendo? É a Constituição de 1967? Não, porque esta Constituição é da época do regime militar. Já surgiu uma nova Constituição depois disso. Hoje nós estamos vivendo na nova Constituição, a Constituição de 1988. Um exemplo para você entender o que é viver debaixo da lei do país. Por exemplo, antes da nova Constituição, não havia direito de se fazer greve. A nova Constituição dá o direito ao brasileiro de fazer uma greve. Existe uma diferença, portanto, não é verdade? Antes de vir a Constituição de 1988, ninguém poderia fazer greve. Mas o que dá direito hoje para as pessoas fazerem greve? A Constituição, a lei do país. Por exemplo, outro exemplo aqui. Antes da nova Constituição, na antiga Constituição, o trabalhador não sabia o que era seguro-desemprego. Mas com a nova Constituição, todo trabalhador de carteira assinada, ele tem direito ao seguro-desemprego. Outra diferença. Na antiga Constituição, jovens de 16 anos, 17, não podiam votar. Mas com a nova Constituição, com 16 anos, com menos de 18, portanto, um jovem pode votar. Só mais um exemplo. Antigamente, na nova Constituição, a jornada de trabalho semanal era 48 horas. Ou seja, o trabalhador deveria trabalhar
8 horas por dia durante 6 dias na semana. Mas a nova Constituição trouxe a redução do horário da jornada semanal de trabalho, de 48 horas para 44 horas. Portanto, hoje você trabalha 8 horas por dia, mas no sábado, no sexto dia, você trabalha só 4 horas. Então, você vê que tem uma diferença. Nós estamos debaixo da velha Constituição ou da nova? Debaixo da nova. Então, o que está valendo é a nova Constituição. O que eu quero ensinar com isso para você, minha amiga, meu amigo? Que assim como o país ele vive debaixo da Constituição, nós vivemos debaixo das alianças de Deus, debaixo dos testamentos de Deus, debaixo da lei de Deus. No passado houve uma antiga aliança, mas agora nós estamos vivendo no Novo Testamento. E convém que nós venhamos nos lembrar disso sempre, para que nós não venhamos confundir as coisas. Existe um trecho da palavra de Deus onde está escrito: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Hebreus 8, 7. Outro versículo que eu gostaria de ler para você está aqui em Hebreus 8, 13. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8, 13. Eu deixo para você aqui também em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão ou nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda massa. Preste atenção no Novo Testamento. O Velho Testamento é a palavra de Deus? É. Mas nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo do Novo Testamento. Tenha isso em mente quando for ler a Bíblia, quando for meditar nas Escrituras. Tenha isso em mente. Existe muito a se falar a respeito desse assunto, mas eu creio que por hoje o que eu disse aqui é suficiente para levar você a pensar. É uma dica que eu trouxe para você aqui, através da oração das 10. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.